Saiu o terceiro episódio de The Mandalorian, num capítulo que abordou mais uma vez o passado do Mandaloriano, o legado dele com os outros Mandalorianos. Também teve muita ação, inclusive com uma das cenas mais legais que eu já vi de todos os tempos do universo de Star Wars. Então, vamos falar sobre o episódio. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal e quiser se inscrever, só clicar aqui embaixo, ó. E se puder deixar aquele gostei, eu também agradeço demais. Se você usa o Instagram e quiser me seguir, o link também tá lá na descrição. Beleza? Só clicar lá. Enfim, vamos falar do episódio 3 e já aviso que vai ter spoiler, tá? Porque eu quero realmente abordar o que aconteceu nesse episódio, porque ele foi bombástico. Então, o início do episódio abordou bem claramente o conflito interno do Mandaloriano a respeito do futuro do bebê Yoda. O Greef Karga, inclusive, diz numa transmissão que não sabe se os ex-imperiais querem comer ou pendurar o bebê, o que faz uma relação direta com o que aconteceu no episódio anterior, que mostrou aquele ovo, uma recompensa caçada pelo Mandaloriano, que acabou sendo entregue por ele e comida e destruída pelos Jawas. Então, ao entregar o bebê, ele sabia que estaria fazendo com ele a mesma coisa que ele fez com o ovo, entregar a sua presa para ser destruída pelos seus predadores, entendeu? Até por isso que a casinha do bebê Yoda tem aquele formato de ovo, para fazer essa relação. Se você não viu minha análise do episódio 2, está marcado aqui nos cards e na descrição, beleza? A forma como ele olha pro bebê Yoda por trás da máscara já mostra como ele estava receoso de entregar uma criança indefesa como uma forma de obter uma recompensa. Mas ele vai e, de fato, entrega o bebê lá pro Werner Herzog. O personagem ainda não foi nomeado, então vou chamar ele de Werner Herzog mesmo, que é o nome do ator. Inclusive, o Herzog oferece a recompensa dele dentro daquela famosa máquina de sorvete, igual aquela que aparece no episódio 5, nas mãos do Weirll Hood, aquele meme de Star Wars, né, que ficou super famoso como uma piada. Então, enfim, boa referência colocada ali. Essa cena da entrega da recompensa tem um significado bem interessante, acho que ela reproduziu isso de uma forma visualmente muito legal, porque ela mostra o Mandaloriano dando as costas pro bebê Yoda assim que ele bate o olho no Beskar, porque o metal ali representa a honra mandaloriana dele, de uma forma que faz ele momentaneamente esquecer todo o conflito interno que ele estava sentindo por causa do bebê, por isso que ele dá as costas pra ele. E a fotografia da cena mostra perfeitamente o que se passa na mente do Mandaloriano. O foco dos pensamentos dele sai do bebê Yoda e vai pro Beskar e a honra mandaloriana. E é o que acontece no foco da câmera. Muito bonita essa cena. Até que o bebê dá um chorinho e relembra do Mandaloriano, do conflito interno dele em relação à situação. Dá uma pena esse momento, né? E aí depois a gente vai pro melhor núcleo dessa série inteira, que é o do clã Mandaloriano. E a relação de Mandalor com o Império volta a ser o assunto, porque os outros Mandalorianos do clã se opõem ao fato do Mandaloriano trabalhar com ex-imperiais, que foram os responsáveis pelo tal grande expurgo que eles citam na série. These are the spoils of the Great Purge. E aí é legal a gente relembrar um pouco da história de Mandalor. Parte do que aconteceu com os Mandalorianos antes do período dessa série The Mandalorian foi mostrado lá em Star Wars Rebels, quando a Bo-Katan conquistou o Darksaber e liderou os Mandalorianos para lutar numa resistência contra o Império. Se você não sabe o que é o Darksaber, tem um vídeo meu aqui no canal que eu falo um pouco sobre ele, vou deixar marcado aqui nos cards e na descrição. Então a gente viu essa luta dos Mandalorianos com o Império começar lá em Rebels, e em The Mandalorian é citado um grande expurgo, ou seja, os Mandalorianos acabaram apanhando do Império, e é por causa disso que eles tiveram que passar a viver nessa situação aí, vivendo escondidos, meio oprimidos e tal. Um outro Mandaloriano até diz no momento que eles só podem sair para a superfície um de cada vez, de tão reclusos e discretos eles têm que ser. Now we live in the shadows and only come above ground one at a time. Mas enfim, o Mando é mal visto pelos outros Mandalorianos porque ele trabalha ao lado do Império que massacrou Mandalor no passado. Por mais que ele faça isso justamente com a intenção de ajudar o povo mandaloriano. Na verdade, ele tem boas intenções. Tanto que ele diz nesse mesmo episódio que o Beskar, que ele ganhou como recompensa, pode ser doado para as crianças do clã, porque ele quer ajudar o povo dele com esses trabalhos de caça de recompensa. Só que ninguém reconhece isso, ninguém liga para as intenções do cara e o Paz Vizsla chama o Mandaloriano de covarde.
e assim eles saem na porrada, inclusive usando vibroblades na luta, como a gente pode ver pelas vibrações das lâminas delas. Parece aquela briga do clipe do Michael Jackson, né? Igualzinho, muito parecido. Só que aí a ferreira mandaloriana bate o martelo na discussão, com o perdão do trocadilho, e ela diz que é impossível o mandaloriano ser covarde, porque ele escolheu o caminho de vida dos mandalorianos. Isso é muito importante. Ela pergunta se ele já tirou o capacete alguma vez e ele diz que não. Como se isso fosse um dogma de honra, uma regra seguida por esse clã de uma forma obrigatória. Só que o curioso é que no passado a gente viu mandalorianos tirarem seus capacetes sem grandes problemas. Em Clone Wars e Rebels, por exemplo, a gente vê a Sabine, o Pre-Vizsla e vários outros mandalorianos mostrando seus rostos. Porque isso não era um dogma nessa época, não tinha problema em fazer isso. Então eu acho que os mandalorianos criaram esse novo código de honra, essa conduta de vida, essa coisa que é até meio religiosa, depois do tal grande expurgo. This is the way. This is the way. É aquele tipo de situação onde uma sociedade enfrenta um período de muita crise e muda sua cultura a partir desse ponto, como uma forma de tentar se adaptar ou até reerguer. Depois, outra coisa interessante é o fato do Mandaloriano recusar o Mudhorn como o signet dele, porque ele diz que na luta ele foi ajudado por um inimigo, no caso o bebê Yoda. Eu acho que o grande peso na consciência do Mandaloriano nesse momento parte justamente do fato dele ter acabado sendo um inimigo da criatura que salvou a vida dele. E o Mandaloriano simplesmente retribuiu isso, entregando ele pros Imperiais. E é por isso que ele não se sente digno de aceitar o Mudhorn, porque isso seria eternizar uma traição que ele cometeu. É pelo fato dele ter sido ajudado e ter retribuído isso entregando essa pessoa pro inimigo. E ele quer esquecer isso totalmente. E na sequência a nova armadura é forjada e novamente o Mandaloriano relembra da infância dele quando ele foi atacado. Inclusive dessa vez a gente vê os droids de batalha separatistas indicando que essa batalha aconteceu durante as Guerras Clônicas. E uma cena muito interessante é a que termina essa sequência, quando a gente vê um droide cara a cara com o Mandaloriano criança prestes a matar ele. E eu acho que isso aí explica grande parte do passado e da origem do Mandaloriano. Se o Mandaloriano tá vivo hoje em dia, é porque ele foi salvo por alguém naquele momento em que o droide apontou a arma pra ele. E aí eu fiquei me perguntando, quem sabe ele tenha sido salvo naquele momento justamente por um Mandaloriano, porque eles eram ativos na época das Guerras Clônicas. A gente viu eles em ação durante essa época. E aí talvez seja por isso que o Mandaloriano relembra tanto desse ataque dele do passado quando ele tá forjando a armadura dele. Porque é a forma dele se provar como Mandaloriano e honrar o legado de quem já salvou a vida dele um dia. Por isso que toda essa cultura mandaloriana, o Beskar, a armadura, a doação para as crianças, isso é tudo que existe de mais importante para o Mandaloriano. Porque a cultura mandaloriana pode ter sido literalmente a salvação da vida dele. E aí depois a gente tem a cena dele chegando com a armadura nova, que é realmente foda. O cara já era brabo e agora tá mais ainda. Que visual maneiro, cara. Mas enfim, o Mando procura logo o Greef Karga pra achar o próximo trabalho dele, claramente pra ocupar a cabeça e não ficar se remoendo sobre os conflitos em relação ao bebê Yoda, de ter deixado ele com os Imperiais. Inclusive ele recebe a proposta de caçar um Calamari, um filho de um nobre, que pode ser justamente o filho do Akbar, que tá aparecendo nos quadrinhos de Star Wars, mas a consciência dele pesa quando ele tá indo embora e ele volta atrás. Inclusive eu tô gostando muito da performance do Pedro Pascal atuando ali por dentro da armadura e atrás da máscara, porque, cara, ele tá atuando só com o movimento do corpo, com a linguagem corporal, isso é bem difícil. Até porque a armadura mandaloriana é bem robusta, sabe? Eu acredito que não seja fácil ficar se mexendo dentro dela. Mas mesmo assim ele tá me transmitindo emoções e eu tô me identificando com o personagem por isso, sabe? Tô curtindo o papel dele. Aí ele volta pra investigar os Imperiais e descobre que eles queriam extrair um material dele. E também que o superior dos Imperiais queria a criatura viva por algum motivo. Eu acho que esse material que deveria ser extraído pode envolver midi-chlorians, já que o bebê é forte
forte com a força, como a gente já viu. E os midi-chlorians são o que quantificam essa presença da força, né? Como a gente já viu lá no episódio 1. Talvez seja por isso que eles queriam essa criatura especificamente. E outro detalhe é que eles falam sobre algum superior, como alguém comandando ali a operação por trás dos panos e mandando neles. E eu acredito que esse tal superior seja o Moff Gideon, que já apareceu em alguns trailers da série. O Gideon apareceu com Death Troopers, que são tropas realmente de elite, o que indica que ele seja o tal superior desses ex-imperiais, porque afinal é um cara que comanda tropas superiores. E aí depois disso, Mandel fica puto, com razão, se arrepende e volta lá pra recuperar o bebê. E cara, como esse personagem rende cenas de ação maneiras. Ele vai na maciota, tirando ali os troopers pelas sombras, numa pegada que eu acho bem Batman mesmo, uma coisa meio furtiva, até meio assustadora, sabe? Dele com raiva mesmo. Aí ele encontra o cientista que diz que tá protegendo o bebê. E até que eu acredito no cara. Eu acho que ele tava realmente tentando manter o bebê Yoda vivo. E ele vai e recupera o bebê Yoda. Então, enfim, eles ficaram juntos. Ainda bem, que alívio. Estava preocupado com o bebê. E pra fechar essa sequência, tem uma cena incrível que mostrou o Mandel todo cercado por 4 troopers, fazendo referência, inclusive, à primeira vez que ele entrou nesse covil aí e foi cercado por esses mesmos troopers. E aí o Mandel usa os novos mísseis teleguiados que ele ganhou da ferreira mandaloriana, numa cena que, inclusive, me lembrou muito aquela de Homem de Ferro, lá de 2008, quando ele usa aqueles pequenos mísseis também teleguiados contra inimigos que tinham reféns. São situações muito parecidas, né? Eu tô citando a referência porque foi o Jon Favreau que dirigiu o Homem de Ferro. E agora ele é o roteirista e criador de The Mandalorian. E agora a gente chega no final simplesmente incrível e até inacreditável desse episódio, porque eu nunca achei que fosse ver esse tipo de coisa sendo feito em live action. Os rastreadores dos outros caçadores vão sendo ativados pelo bebê Yoda, e aí todo mundo se reúne na cidade pra tentar tomar o bebê e recuperar a recompensa. Inclusive o próprio Greef Karga. Lembra que eu falei na minha análise do trailer que o Mandaloriano ia se voltar contra o Greef Karga? Tava certo. O fato do Mandaloriano recuperar o bebê faz ele quebrar totalmente o código de conduta da guilda de caçadores de recompensa. E ele faz isso em nome dos princípios mandalorianos dele pra salvar uma criança. Então, resumindo, ele tá abandonando o código do caçador de recompensa pra abraçar a história dele como mandaloriano. E aí começa um bang bang total com um cara de Velho Oeste, sabe? Tem até aquela cena dele atirando num cara do telhado, com o cara caindo depois, que parece que saiu diretamente de dentro de um filme do Clint Eastwood. É uma parada muito a cara de western. Mas aí a situação complica porque é muita gente atrás do Mandaloriano. Mas no fim da história ele recebe ajuda numa das cenas mais incríveis de toda a franquia de Star Wars. Os Mandalorianos da guilda descem do céu voando nos seus jetpacks pra cobrir o Mandaloriano e possibilitar a saída dele com o bebê. E sinceramente eu nunca achei que veria tantos Mandalorianos voando com jetpacks em nenhuma produção live action. Parece que foi algo realmente extraído direto de um episódio de Clone Wars. Era o tipo de coisa que eu via em animação e imaginava, putz, como seria legal ver isso em live action. E a Deborah Shaw, a diretora, fez isso por mim, ela me realizou um sonho. A cena é muito empolgante, é uma ação muito maneira, porque mostra como os Mandalorianos são guerreiros inigualáveis. E muito mais do que isso, é uma cena que é um momento emocionante. Os Mandalorianos tinham dito lá no episódio que só podiam sair um por vez pra superfície, mas eles escolhem quebrar essa regra pra se unir e lutar por um membro do clã. Todas as diferenças que eles tinham ficam pra trás, porque ali eles sabiam que estavam lutando pela mesma causa. Eles até dizem que vão ter que trocar o esconderijo deles depois daquilo ali, porque afinal eles foram descobertos, mas é algo que vale a pena porque eles estão lutando por um membro do clã, e isso é a honra deles. A cena é que cena incrível. O Mando depois consegue escapar e enfrenta no finalzinho uma cilada do Greef Karga, mas ele dá o troco e consegue fugir. Será que o Greef Karga depois disso vai atrás dele pela galáxia? Vamos ver nos próximos episódios. No geral, eu gostei muito desse episódio, fui curtindo ao longo dele, fui curtindo as cenas de ação, a relação de um personagem com outro, mas quando chegou no final, realmente explodi, sabe? Foi algo final, aquela cena
do fim de Rogue One. Sabe, a cereja do bolo pra explodir a cabeça no final do episódio. Putz, muito bom, cara. Os elementos importantes pro roteiro também foram muito bem apresentados antes de serem usados na história. Por exemplo, os mísseis são mostrados na hora da forja e depois eles são usados contra os troopers. As placas de Beskar, que também aparecem com o Greef Karga no peito dele, né, e depois são usadas pra defender o disparo de blaster no peito dele, né? Tudo muito bem amarrado, motivado e explicado. Então é um roteiro bem redondinho que se completa muito bem. Tô gostando muito da série. Enfim, digam aí o que vocês acharam desse episódio. Daquela cena ali do final, nem tem muito o que dizer, né? Me faltam palavras. Mas enfim, se vocês gostaram do vídeo, puderem deixar aquele like, um gostei, agradeço muito, me ajuda demais. Se ainda não forem inscritos, convido vocês a se inscreverem aqui também. E dar uma olhada na descrição do vídeo, porque tem os links para as playlists do canal organizadas por tipos de vídeo e tudo mais, beleza? Então fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço!